Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do 23º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Comentando o Evangelho do 23º domingo do tempo comum. A imposição das mãos. A mão é considerada como portadora de força. De certo modo, concentra a força da pessoa e, através dela, é possível transmitir aos outros esta força. Desta forma, torna-se símbolo de poder. Por isso, as pessoas aproximavam-se de Jesus, implorando que lhes impusesse as mãos. Essa era a maneira de usufruir da força divina que Jesus possuía e obter o benefício da cura. De sua parte, Jesus nunca se recusava a atender o pedido de quem lhe suplicasse a cura. O efeito da imposição de suas mãos era imediato. Ele agia com a máxima discrição para não suscitar um entusiasmo exagerado e atrair pessoas interessadas apenas em aproveitar-se dele, sem aderir efetivamente ao reino. A cura do surdo-mudo, portanto, deu-se longe da multidão e foi seguida da ordem peremptória de não dizer nada a ninguém. Era necessário guardar segredo a respeito do ocorrido. Mas,
Como era possível manter calado quem fora surdo-mudo e agora tinha recuperado a capacidade de falar corretamente? Como impedi-lo de proclamar aos quatro ventos o benefício recebido pela imposição das mãos de Jesus? Eis porque, quanto mais Jesus o proibia de falar, tanto mais ele narrava o ocorrido. A constatação do povo de que Jesus fazia bem todas as coisas correspondia a reconhecer que, pela imposição de sua mão, o reino de Deus se fazia presente na história humana. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Ainda estamos na Semana da Pátria e também estamos no período da propaganda eleitoral. Por isso, mais uma vez, eu quero trazer aqui uma reflexão no sentido de nós elegermos uns bons políticos. Está nas nossas mãos essas eleições. Então vai a minha reflexão. Com a consciência alicerçada nos princípios cristãos, vamos eleger pessoas que, primeiro, reconheçam e promovam o valor da pessoa humana. Se possível, políticos que pertençam à nossa região, cuja família e trajetória de vida conhecemos. Este pertencimento é fundamental para manter a retidão na vida pública e sabermos quem é, de fato, este candidato. Nesse sentido, as redes sociais e canais de consulta da internet podem ser aliados valiosos para a nossa decisão. Segundo, saibam educar-se para trabalhar em conjunto. Queremos governos que respeitem a liberdade e a criatividade das pessoas, que valorizem as iniciativas sociais e que respondam às necessidades cotidianas. Não queremos governantes que acreditam que cabe somente a eles decidir o que é bom para todos. Terceiro, candidatam-se porque possuem uma trajetória de vida pessoal comprometida com a superação da pobreza, com a educação, a saúde, a moradia, o saneamento básico, a promoção da vida e ao meio ambiente. Não compram votos e nem barganham votos e licitações públicas, para depois recuperarem o que gastaram ou simplesmente enriqueceram-se ilegalmente. Pois para eleger esse tipo de pessoa, vamos fazer o quê? Primeiro, observar se o candidato representa e apresenta apenas o interesse de um grupo ou partido, ou se pretende, com projetos, promover políticas que beneficiam a todos. O bom governante governa para todos e não faz campanha com dinheiro de empresas na troca de favores, nem se propõe a comprar seu voto. Segundo, seus candidatos têm ficha limpa, sem processo judicial, e que não estejam na lista do Lava Jato ou de alguma outra operação policial, especialmente de ofensa à coisa pública. O homem público deve ter honestidade, idoneidade moral, ser coerente em sua postura e não mudar frequentemente de partido. Terceiro, votar não para agradar alguém, mas em pessoas que possam representar você na utilização do seu dinheiro na educação, saúde
criação de empregos, promoção humana e social. Devemos tomar muito cuidado com os arrogantes, populistas, demagogos e bajuladores, os quais não inspiram confiança. Por isso, queiramos ou não, precisamos da política. Ela faz parte da nossa vida. É irracional pensarmos que, para derrotar a crise política, basta estarmos contra alguém, ou à espera de um salvador da pátria, ou ainda negar a sua existência, que é pior ainda. Afinal, o que teríamos em comum para modificar? Não estaremos agindo contra um inimigo, mas por um bem comum maior, desejado e perseguido. Sabemos que poucos candidatos terão os atributos anteriormente elencados, mas busquemos votar naqueles que mais se aproximam e se aproximarem do ideal cristão e que estimulem, durante o mandato, suas qualidades para diminuir suas limitações. Cada um de nós é corresponsável pelos destinos de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país. E concluo essa minha pequena reflexão com as tão eloquentes palavras do Papa Francisco. Há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidários com seus sofrimentos e esperanças. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e reconciliação. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos agora para duas notícias da nossa igreja espalhada por esse nosso mundo e também pelo nosso querido Brasil. A primeira notícia é esta: cultura da paz e do encontro para combater ciclo de violência. Nesta quarta-feira passada, dia 5 de setembro, um fórum de alto nível foi promovido na sede das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, sobre a cultura da paz. O observador permanente da Santa Sé na ONU, Dom Bernardito Auza, participou do fórum como palestrante e abordou o tema enaltecendo que a paz e o encontro devem servir de ferramentas para combater a violência e para acolher quem vive em situação vulnerável, como refugiados e migrantes. O arcebispo começou a sua declaração no fórum agradecendo pela oportunidade de se debater o argumento, considerado de suma importância para a Santa Sé e num momento muito oportuno. Dom Auza então citou a expressão usada pelo Papa Francisco por ocasião da mensagem pelo Dia Mundial da Paz de 2017, quando Papa Francisco resumiu os focos de violência difundidos na nossa sociedade como uma Terceira Guerra Mundial em capítulos. Uma guerra que se manifesta de várias formas, incluindo conflitos armados entre e dentro dos próprios países, terrorismo e ideologias extremistas, violações dos direitos humanos e abusos humanitários, bem como a devastação do meio ambiente. Segunda notícia:
CNBB, oração, apoio, solidariedade e comunhão com o Papa Francisco. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, escreveu uma carta ao Papa Francisco manifestando-lhe oração, apoio, solidariedade e comunhão. O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, manifestou-se sobre a carta, datada em 28 de agosto de 2018, afirmando que ela revela a posição da Igreja brasileira em relação às recentes acusações de que o Papa Francisco tem sido alvo. É muito importante que esta nossa mensagem seja, diz o cardeal D. Sérgio da Rocha, seja, na verdade, a expressão não só daquilo que os bispos do Brasil sentem, mas da Igreja no Brasil, que tem um carinho muito grande pelo Papa Francisco e que reza sempre por ele, que apoia as suas iniciativas, que acolhe os seus ensinamentos. Então, nós esperamos cada vez mais crescer nessa comunhão com o sucessor de Pedro, crescer na unidade com o Papa Francisco em todos os aspectos. Ele, com certeza, já sabe, pela carta que enviamos, dessa nossa atitude de comunhão, de solidariedade, de gratidão da Igreja no Brasil, de modo especial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos então agora para algumas comunicações de atividades da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. Tanto atividades que já aconteceram ou que vão ainda acontecer. Primeiramente, gostaria de comunicar mais uma vez que os livretos dos encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe já estão nas paróquias. E certamente muitos grupos bíblicos já estão vivendo esses encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. São encontros do Rosário Missionário que os grupos bíblicos estão desenvolvendo neste período em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, os grupos que ainda não têm em mãos os livretos dos encontros do Rosário Missionário podem se dirigir à paróquia, que já estão nas paróquias estes livretos dos encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Também gostaria de comentar que já realizamos a 4ª reunião da equipe de preparação da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. A 4ª reunião da equipe de preparação da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu na segunda-feira passada, dia 3 de setembro. Já tivemos, portanto, 4 reuniões preparando bem essa 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Gostaria também de anunciar que teremos a realização do Congresso da Pastoral da Saúde da Província Eclesiástica de Pelotas. Este Congresso da Pastoral da Saúde da Província Eclesiástica de Pelotas vai acontecer no próximo dia 15 de setembro, portanto, próximo sábado, e o local desse congresso será na paróquia São José, bairro Fragata. Então, temos a alegria de sermos os anfitriões, mais uma vez, de um grande momento
a nossa caminhada pastoral. Aqui na nossa Arquidiocese de Pelotas, estaremos então acolhendo o Congresso da Pastoral da Saúde da Província Eclesiástica de Pelotas no próximo sábado, dia 15 de setembro. Também gostaria de dar ênfase ao nosso encontro arquidiocesano dos grupos bíblicos e dos missionários do dízimo. Já foi uma correspondência a todas as paróquias, dirigida aos párocos e vigários paroquiais, dirigida também aos conselhos pastorais paroquiais, dirigida também para as coordenações paroquiais e animadores dos grupos bíblicos e dirigida também, finalmente, à coordenação da pastoral do dízimo paroquial e missionários do dízimo oferenda da paróquia. Essa correspondência eu tenho em minhas mãos e gostaria então também de trazer presente o conteúdo dessa correspondência, convidando todas as pessoas envolvidas na pastoral do dízimo e envolvidos nos grupos bíblicos, para nós termos bem claro desse grande momento que teremos no próximo dia 16 de setembro. A correspondência que o colegiado da Coordenação Pastoral Arquidiocesana enviou tem esse conteúdo. Temos agendado o nosso encontro arquidiocesano das coordenações paroquiais e dos animadores dos grupos bíblicos para o dia 16 de novembro. Tínhamos também planejado o encontro arquidiocesano das coordenações paroquiais da pastoral do dízimo e dos missionários do dízimo oferenda das paróquias para o dia 27 de maio passado. Esse acabou não saindo por causa da greve dos caminhoneiros. O colegiado da coordenação pastoral, após uma reflexão, chegou à conclusão de realizarmos no dia 16 de setembro os 2 encontros arquidiocesanos, tanto para as coordenações paroquiais e dos animadores dos grupos bíblicos, como para as coordenações paroquiais da pastoral do dízimo e dos missionários do dízimo oferenda das paróquias. Os grupos bíblicos e os missionários do dízimo estão intimamente ligados. Assim, estamos calorosamente convidando todos os envolvidos na pastoral do dízimo e na animação dos grupos bíblicos para o dia do encontro, 16 de setembro, a hora do encontro, iniciando às 8h30 e concluindo com a celebração eucarística às 15h. Local do encontro, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Cascata. E, quanto ao almoço, ele será partilhado, isto é, cada participante traz a alimentação e cada paróquia traz a bebida. E termina a correspondência citando 2 grandes frases que estão nos motivando para este encontro arquidiocesano, reunindo os animadores dos grupos bíblicos e os missionários do dízimo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, e a palavra é viva e eficaz. Tudo vale a pena, quanto a alma não é pequena. Assina o colegiado da coordenação pastoral, que é composta pelo padre Luiz Amarildo Boaro, pelo padre Matias Martinho Lenz, pelo padre Wilson da Mota Fernandes, pelo Lupe Scher dos Santos e por mim, arcebispo D. Jacinto Bergman. Chegamos ao final do nosso programa, A Voz do Pastor,
pela Rádio Universidade. E antes de colocarmos um ponto final ao nosso programa de hoje, gostaria que nós não esquecêssemos do compromisso concreto da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que assumimos no ano passado. E o compromisso concreto que foi assumido é este: celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Nós celebrarmos o nosso dia do batismo não sozinhos, mas em comunidade, mas celebrá-lo, porque foi no dia do batismo que nós nascemos para Deus. Portanto, é um dia em que, de fato, merece toda a nossa celebração. E o dia do batismo foi, com o batismo, o início da nossa iniciação à vida cristã. Foi o início de nossa vida de cristãos, de cristãs. Também gostaria de fazer esse pedido, mais uma vez, que sejamos sócios do Clube do Ouvinte da nossa Rádio Universidade, a RU, porque através dessa forma de participarmos, sendo sócios do Clube do Ouvinte, nós estaremos apoiando os programas de evangelização que levamos ao ar pela RU, a Rádio Universidade. Também um pedido muito particular: rezem por mim, arcebispo, para que eu procure ser santo. E estamos no mês da Bíblia, portanto, vamos fazer com que a palavra de Deus sempre mais tome conta da nossa vida. Por isso, são tão importantes os grupos bíblicos, onde nós temos um contato direto com a palavra de Deus, e esse contato em forma de comunidade. Quem lê e acolhe a palavra de Deus em comunidade está no caminho certo. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.